prazer estarmos juntos. Obrigado, André, pelo convite, o Patrick, e aí Renan. E a gente vai se envolvendo, conhecendo um pouco mais. É a primeira vez que eu venho em Vinhedo. É a primeira vez que eu venho nessa igreja, nunca tinha vindo aqui. Mas a gente acompanha, ouve falar da igreja e acompanha essa turma que lidera, o André, a família, todo mundo aqui, o Renan, as 3 filhas. Ele está super feliz que ele vai ter 3 genros agora. E a gente vai ouvindo notícia da igreja e eu percebo assim que Deus tem levantado igrejas parecidas em qualquer lugar do mundo. Não é só aqui, não é em Alphaville, qualquer cidade que você vai, qualquer parte do mundo que você vai, tem um pedaço da igreja de Jesus ali que é parecida. E são o que eu chamo de igrejas normais. Porque eu não tenho dúvida que Deus ama as pessoas, a missão de Deus é resgatar o homem que Ele criou. E quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso somos nós. A gente ouviu isso hoje de manhã. A responsabilidade dessa cidade é nossa. Eu digo nossa porque eu também sou igreja com vocês. Nós somos a mesma igreja, em lugares diferentes. Então a responsabilidade de transformar o mundo é nossa. Seja a profissão que você tem, seja o lugar que você está, o bairro que você mora, você é um presente que Deus embalou de uma maneira para a humanidade e entregou. Seja a sua embalagem, como um professor, como um médico, como um empresário, ou como uma dona de casa, Deus embalou você. Seja para morar perto, longe, no Brasil, na África, na Alemanha, Deus colocou as pessoas dele em algum lugar para transformar o mundo. Então eu estou vendo Deus levantar a igreja. Essa aqui é uma das igrejas que eu tenho observado. Eu falo assim, interessante, nesse eixo de São Paulo, tem uma igreja que já não é de hoje, que vocês estão aqui há bastante tempo. Deus levantando, juntando pessoas, e mobilizando gente e transformando a vida de pessoas. Então é muito legal estarmos juntos. Quando eu perguntei para eles, tem algum tema? Aí o Patrick me disse, olha, você escreveu um livro, o André leu, gostou bastante. Eu escrevi um livro sobre igrejas para hoje focadas em Jesus. E aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com o tema? E o tema da transformação, transformados, para o transformar do congresso, ninguém consegue transformar o mundo sem passar antes por um processo de transformação. Então é importante, nós passamos o dia hoje ouvindo em diferentes áreas, olha, você tem uma missão, você tem dons, coloca a mão na massa, transforma essa cidade, mas se Deus não fizer uma obra em você, para Deus fazer uma obra através de você, primeiro Ele faz em você. Deus já tem usado essa igreja, e Deus vai cada vez mais ajustar essa igreja à vontade dEle, para que Ele use essa igreja. E falando da igreja em geral, então eu quero falar nessa noite, como é que é uma igreja, o que Deus está fazendo no meio da igreja, o que Ele pode fazer, como é que a gente pode entender e cooperar com Ele, para Ele trabalhar na gente. A transformação hoje é com você, com essa igreja. Igrejas focadas em Jesus. Na verdade, assim, eu nasci em igreja. Esse ano a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante. Vocês lembram o dia da data da Reforma? 31 de outubro de 1517. 500 anos de reforma. Então a igreja precisa ser reformada de novo. E é isso que eu tenho falado o tempo todo. O pessoal me pergunta, qual é o segredo de Alphaville? Eu falo assim, olha, a gente é uma igreja normal, batista normal. O que você fez para a igreja sair de 50 para 4 mil pessoas? Nós somos uma igreja batista normal. Porque o evangelho, a igreja está tão anormal, está tão esquizofrênico, que você voltar para o começo é o diferente. Né? Eu nasci numa família evangélica, me criei numa igreja tradicional, não batista, uma outra denominação presbiteriana, mas me criei numa igreja evangélica. Depois, com 22 anos, eu vim para a Faculdade Teológica Batista estudar, e no primeiro semestre eu entrei presbiteriano. Todo bom batista foi antes presbiteriano. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu me tornei batista em 1992. Então eu tenho mais tempo batista do que presbiteriano, mas isso não interessa. Cresci na igreja. Aí depois eu fui seminarista numa igreja, me tornei pastor de jovens e música, foi o meu primeiro ministério. Depois fui para a primeira igreja batista São José dos Campos, ali eu fui pastor de música. Depois eu fui o gestor ministerial da igreja. Depois dali eu vim para a igreja do Morumbi, 3 anos como pastor da música, e depois 1 ano ali, 1 ano e pouco como o gestor ministerial, e saímos para Alphaville. Nessa minha trajetória, chegou uma hora que eu estava ouvindo uma voz que, assim, Sidney, desiste de igreja.
Você é crente, você não precisa da igreja. Para com esse negócio, desiste do ministério. Fica ouvindo sermão. Para que ouvir sermão? Não precisa de pregar, não precisa de ouvir. E eu estava na dúvida, assim, será que eu saio da igreja e abro um restaurante? Eu gosto de cozinhar. Eu falo que eu tenho 3 hobbies. O primeiro é comer. Aliás, o primeiro é cozinhar. O segundo é comer. E o terceiro é comprar comida. Esses são os meus hobbies. Então eu disse assim, puxa, eu posso abrir um restaurante? Posso fazer uma coisa que eu gosto? Sabe aquela coisa chega de instituição? E eu tinha essa voz que de vez em quando ela vinha para mim. E eu entrei numa crise de dizer assim, eu não quero mais ser do jeito que eu estou, não quero fazer o ministério desse jeito. E eu vi a igreja, um amigo meu fez uma pergunta que me provocou demais. Ele disse assim, qual é a igreja em São Paulo que você olha e dá vontade de você fazer parte? Eu pensei, nenhuma. Nem é que eu estava pastoreando, porque eu estava começando. Eu disse, recebi esse convite, eu disse, olha, eu tenho uma chance de uma igreja na cabeça, uma igreja no coração. Eu acho que é uma oportunidade que Deus está me dando para voltar para o começo. E começar uma igreja onde você pode ser pastor e ser feliz, onde você pode ser crente e pode falar a verdade. Olha que coisa absurda. Crente falar a verdade, ser pastor e ser feliz. Você ter a mesma agenda do bastidor da igreja, na frente da igreja. Coerência entre bastidor e frente. Tudo isso é possível. É possível acreditar que existe a vocação pastoral, pessoas que Deus chama para cuidar do rebanho. Diz, vamos lá, minha última chance. Então começamos a igreja em 2009. Essa igreja tinha 3 anos, ela estava bem fraquinha. Tinha um grupo ali e esse grupo decidiu abraçar esse projeto de uma igreja focada em Jesus. Aí você diz assim, mas toda igreja é focada em Jesus? Toda igreja fala de Jesus, com certeza. Toda igreja tem alguma coisa de Jesus, mas nem toda igreja está focada em Jesus. O Leonard Sweet é um autor, ele diz que existe uma doença que atinge a igreja evangélica no mundo, que é o transtorno do déficit de Jesus. Ele diz que a comparação que ele faz, que parece que Jesus está do lado de fora e dizendo, olha, eu estou batendo aí na porta, se vocês deixarem, eu vou entrar e vou cear com vocês. Jesus está dizendo isso para a igreja. Aí você ouve isso e fala, puxa, será que esse cara não está exagerando? Aí você liga a televisão e vê a TV da mídia. Você fala, onde está Jesus nessa história? Né? A gente que cresceu em igreja, você vê o sistema tão engessado. Eu não costumo dizer de igrejas tradicionais. Eu falo de igrejas focadas no sistema. Sabe aquele sistema de política, de quem manda, quem obedece, aquela pirâmide de poder que a gente criticou na Igreja Católica Romana? A gente vê isso numa igreja focada num sistema. Eu falei, chega, isso não dá mais. Aí você sai daqui, você vai para um outro extremo. Você vê uma igreja focada num líder. Aí tem um líder forte, carismático. Esse líder constrói uma pirâmide de poder. Ele começa humilde, ele é pastor. Depois ele vira bispo. Depois ele vira apóstolo. Depois ele vira arcanjo, patriarca. E depois ele vira bobo. Porque o cara vai subindo naquela escala de poder. E ali tem uma coisa de cobertura espiritual que eles usam para amedrontar e controlar as pessoas. Já viram essa história? Se você fizer tudo que o seu líder quer, você está protegido. Mas quando você diz para ele assim, olha, eu não estou querendo sair, você vai perder a cobertura espiritual, vai entrar em maldição. Aí ele te ameaça. E aí você tem que prestar contas do que você faz para ele. Eu disse, puxa, isso aqui não dá, isso não tem a ver com Jesus. Então, nós precisamos de uma igreja que não precisa ser uma nova denominação, que não precisa ser uma igreja que joga fora a nossa história, que não precisa ser uma igreja para se dizer moderna. Nós precisamos de uma igreja normal. Não vamos inventar a roda, nós vamos resgatar a roda. Nós vamos botar a roda para girar. A igreja de Jesus, ela está definida. Onde é que ela está definida? Em Atos 2. O modelo de igreja, o jeito de ser igreja. Então eu disse, vamos lá. Deus está nos chamando. Eu tenho certeza disso. Deus nos chamou. Deus tem chamado essa igreja. Deus tem chamado a igreja dele para a gente voltar para o começo.
A transformação que Deus vai fazer em nós é levar a gente de volta para Ele. A transformação que Deus está fazendo e vai fazer na Igreja Batista Água Viva a cada dia é levar essa igreja para Ele. Porque se essa igreja estiver nele, é levar você de volta para Ele. Porque se você estiver nele, é levar os pastores dessa igreja de volta para Ele. Porque se os pastores dessa igreja estiverem vivendo Jesus... Hoje cedo eu recebi a mensagem de um amigo, eu quero ler para vocês. Ele chama Zico, foi tão bacana. Ele me mandou, esse moço eu tenho andado com ele é pastor de uma igreja na Grande São Paulo, perto da gente. A igreja dele hoje tem mais ou menos 400, 500 pessoas. É uma igreja numa região bem pobre de São Paulo, mas esse moço tem uma paixão por Jesus e pelas pessoas. E Deus está usando ele de uma forma extraordinária para transformar uma comunidade. E ele me escreveu assim, hoje eu já ando perto dele há uns 4, 5 anos. Ele me escreveu assim, bom dia, hoje é às 7h44 da manhã. Uma pergunta sua mudou minha vida ministerial. Obrigado, Sidney. Eu disse, bom dia, amigo. Qual foi a pergunta? Não lembrava mais. Você me fez a pergunta, Zico, você sabe pregar sobre Jesus? Eu fui olhar os mais de 2.000 sermões que eu tinha pregado nos últimos anos. E eu não achei 10% desses sermões com tema em Jesus ou qualquer citação sobre Jesus. Depois disso, depois da nossa conversa, eu prego e falo e vivo sobre o amor de Jesus. E Ele tem enchido a minha vida. O que mudou com aquele pastor? Esse pastor ele tem um gás, gente. Se você vir, você fala assim, ele tem dinheiro. Eu falo para o meu pessoal ali, sabe qual é a receita mensal dessa igreja? Uma igreja que tem 400 membros. Ele tem uma receita mensal em torno de R$6.000. Eles estão construindo um prédio. Aquele pessoal está apaixonado. Aquele pastor trabalha para se sustentar, a mulher dele trabalha para sustentar, e os dois juntos meio que sustentam depois a igreja. Uma igreja que tem uma entrada mensal de R$6.000, o cara está com os olhos brilhando, ele voltou para Jesus. Então eu queria ler com vocês essa noite o texto de Atos. A gente precisa ler Atos para falar de igreja. E a minha oração é que Jesus possa falar com você e chamar você para perto dele, que você revisite, já que é um congresso a gente vai pensando, vai revisando coisas, que você revise nessa noite sua teologia, a sua eclesiologia, os seus pensamentos doutrinários, a sua motivação, por que você está aqui, que você revisite a sua espiritualidade, os seus conceitos de recuperação. Quantos de vocês estão envolvidos no Celebrando a Recuperação? Tem um grupo bom. Que você revisite os seus conceitos de recuperação. Você que é líder dessa igreja, que você repense, ressignifique nessa noite os seus conceitos de liderança. E você também pensar, o pastor Paulo falou hoje de manhã, sobre os seus recursos. Por que Deus te deu o que deu? Por que Deus abençoa você? Para que você está aqui? É isso que eu queria refletir. Mas vamos fazer isso a partir da descrição de Atos 2, 42 e 47. Então, refrescando a nossa memória, o que acontecia naquele tempo, o que aconteceu com os nossos irmãos da igreja primitiva ali. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, e vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu acho interessante que aqui não falou assim, olha, eles tinham um método, e aí aplicou aquele método, deu certo. Olha, eles tinham uma super liturgia. E olha, eles construíram um prédio imenso, gigante. Não, eles estavam olhando para Jesus, resolveram viver o que eles tinham aprendido. E aquela igreja não era pequena. Aquela igreja inicial, vocês lembram o que tinha acontecido naquele mesmo dia?
Mais de 3.000 pessoas, era o Pentecoste, mais de 3.000 pessoas tinham sido acrescentadas. Então estava grande, a comunidade estava bonita, estava grande. E eles estavam vivendo o evangelho genuíno de Jesus. Eles estavam vivendo completamente dependentes de Jesus. Esses irmãos eram perseguidos, eles não eram bem vistos pela sociedade do momento, mas eles estavam completamente dependentes de Jesus. Então uma igreja focada em Jesus, ela vai olhar para Ele, ela vai ouvir a voz dEle e ela vai fazer o que Ele quer. Aí você fala, não, mas a gente já ouve a voz de Jesus. Normalmente a gente acha assim, a gente ouve Jesus, mas é Jesus mais alguma coisa. Eu quero dizer para vocês, não é Jesus mais alguma coisa, é Jesus, e o resto Ele faz. Amém? Ele é assim, a gente vai orar, mas Jesus mais um método de pequeno grupo vai fazer essa igreja bombar. Jesus mais o celebrando a recuperação, não é mais o celebrando. O celebrando só é bom porque ele termina em Jesus. O pessoal me explica, fala assim, me explica o celebrando. Eu falo, você conhece a AA? Conheço. O celebrando é o AA com poder superior chamado Jesus. Ele, que legal, então é bom mesmo, é bom. Não é por causa dos 12 passos, é porque os 12 passos te levam para Jesus. Então é só Jesus. Então quero desafiar vocês nessa noite a pensarem nisso. Qual é as características de uma igreja, de um crente, de um cristão focado em Jesus? Primeiro, a sua teologia. A sua teologia é Jesus. O foco não é a teologia sistemática, nem a teologia contemporânea. Aí eu falei, puxa, cadê o Israel, né? O cara mestre teologia e tal, doutorando. Aí vem um Zé que nem eu falar que não é a teologia. Sidney, então você é contra estudar teologia? Não, não sou contra. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa estudar a teologia do Antigo Testamento. Quem trabalha com adoração, precisa entender o significado do culto no Antigo Testamento. A gente precisa entender o significado da fé no Novo Testamento. A gente precisa fazer uma teologia e pensar numa teologia sistemática, não só numa sistemática, mas numa sistemática contemporânea, para lidar com os problemas de hoje. Mas a nossa teologia, seja ela teologia bíblica sistemática, ela precisa nos ajudar a aproximar de quem? De Jesus. Se a nossa teologia não nos aproximar de Jesus, deixa de lado a teologia. Você está estudando errado. Se você se dedicar muito e se aprofundar na teologia, e a sua paixão por Jesus não aumentar, você está estudando errado. Você está indo por um caminho errado. Porque a teologia nos revela Jesus. O texto de Paulo, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo para entender o que Jesus quer fazer na nossa vida, no nosso dia, na nossa igreja, na nossa família hoje. Então, estuda a teologia, mas a teologia nos aproxima de Jesus. Eu tenho aprendido, às vezes eu vou conversar com uma pessoa, ela é cristã, é membro de uma igreja, e eu falo assim, eu quero ver se esse cara é crente mesmo. Você quer ver se uma pessoa é crente, apaixonada por Jesus? A hora que você está conversando com ela, quando você começa a falar de Jesus, ela vem para a ponta da mesa. Tem crente que você está conversando com ele, você fala de Jesus, ele muda de assunto. Ele está preocupado com ele. E aí os pastores teólogos, eu falo assim, deixa eu ver se esse teólogo é crente. Aí eu faço uma pergunta para ele. Quem é mais importante, a Bíblia ou Jesus? Tem teólogo que fala assim, é claro que é a Bíblia. Tem teólogo que fala assim, eu preciso escolher entre um e outro. E tem teólogo que me diz assim, sem pensar, é Jesus. Eu falo assim, esse cara é teólogo, mas ele é crente. Porque a teologia, você olha para a Bíblia, o que você precisa encontrar na Bíblia? Jesus. Se você tirar Jesus da Bíblia, o que é a Bíblia? Um livro de histórias. Hoje eu fiz essa pergunta para o pastor teólogo de vocês, né? Foi bom, né, André? Que sorte. Na hora do almoço eu falei, Israel, a gente saindo, 45 do segundo tempo, tem uma pergunta para você. Quem é mais importante, Jesus e a Bíblia? Claro que é Jesus. Porque se a gente Jesus e tal, aí ele deu toda a teologia da Bíblia focada em Jesus. Ufa! Que bom que vocês têm um teólogo crente aqui nessa igreja.
Porque se nós lemos Gênesis e não enxergarmos Jesus ali, está errado. Jesus, a Bíblia não é uma coxa de retalhos. A Bíblia é a história da manifestação divina na humanidade. Essa é a teologia. Então você olha Gênesis, você olha o Pentateuco, você olha os livros proféticos, você olha os livros poéticos. Encontrar Jesus em Cantares de Salomão. Você olha o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas, Jesus está ali em todo o tempo. A carta de Paulo aos Colossenses é uma exaltação a Cristo. Colossenses 1, 2, 3. Falando sobre a supremacia de Cristo. Então, nós cristãos precisamos ler a Bíblia e encontrar Jesus. A Bíblia não é a caixinha de promessa. Tem gente que lê a Bíblia igual caixa de promessa. Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Deixa eu ver o que vai sair na loteria hoje. Aí abre a Bíblia, põe lá no dedo, Deus está me falando isso. Gente, isso é macumba gospel. Isso é cartomante evangélica. Me dá uma palavra. Aí a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, dá um texto para você fora de contexto. E como tem gente que fica maluca com esse negócio. Então nós precisamos estudar teologia, mas a nossa teologia precisa nos levar para Jesus. Segunda coisa, de uma igreja focada em Jesus, uma igreja que vai ser transformada, que vai transformar a cidade, ela está em Jesus. A nossa doutrina precisa revelar coisas que combinem com Jesus. E eu, quando mudei o meu pensamento, porque a gente estuda tanta coisa doutrinária, eu me lembro quando eu fui dar a minha profissão de fé. Eu dei profissão de fé com 11 anos. E naquela época o negócio era sério. Nós tínhamos que decorar o catecismo, breve catecismo. E a gente passava pelo conselho e tinha perguntas individuais. Então imagina um menino de 11 anos decorar as palavras, as respostas do catecismo e responder. Depois quando você vai virar pastor numa igreja séria, você passa por uma coisa chamada concílio. Aí o concílio, eles perguntam tudo para você. Mas eu vou contar um segredo. O Concílio Batista, você tem que responder tudo de acordo com a Igreja Batista. Se você responder fora daquilo, você é reprovado. Então, às vezes, você vai lá e diz o que o cara quer ouvir, porque aqueles caras que estão examinando você, nem eles sabem direito o que eles estão perguntando, mas tem um protocolo, tem que perguntar. Que coisa mais estranha isso, é igreja, religião. Mas a nossa doutrina precisa revelar a vontade de Jesus. Portanto, Romanos 6, verso 4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A gente foi sepultado com quem? Com Cristo. A fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A nossa doutrina precisa revelar Cristo em nós e nos levar para uma vida diferente. A nossa doutrina, Batista adora falar da palavra sã doutrina. A sã doutrina precisa produzir em você um homem melhor para sua esposa. A sã doutrina precisa produzir em você uma esposa muito melhor para o seu marido. A sã doutrina precisa produzir em você um profissional que vai fazer uma diferença tremenda onde você está. Então não adianta a gente encher a cabeça de doutrina, sei tudo, classes doutrinárias. Então imagina, decorei o catecismo, depois eu fiz o seminário, depois você chega numa igreja, você tem que passar numa classe de adaptação e entender todas as doutrinas. E aí você sabe sobre soterologia, você sabe sobre a volta de Cristo, aí você sabe sobre amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Vocês lembram dessa história? Vai ter 1000 anos, não vai ter, Cristo vai voltar, mas vai ter 1000 anos, não tem 1000 anos. Ele volta e acabou. Não, depois não vai reinar, ele reina 1000 anos antes, 1000 anos depois. Gente, aí as pessoas olham para mim. Uma vez chegou um casal na nossa igreja, eles vieram para a igreja. Aí eles vieram, pastor, a gente precisa saber do senhor, a sua visão, qual é? O senhor é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, eu vou estar com Ele. E não me interessa o que vai acontecer depois. Amém? Ele olhou para mim. Então o senhor não tem posição? Eu falei, tenho, é essa.
Aí um outro marcou uma pizza comigo, ele veio de uma outra denominação, então, pastor, estou para decidir se eu vou ficar aqui na igreja, e eu preciso saber do senhor qual é a sua posição sobre perda de salvação. Então, o que valeu daquela conversa foi a pizza. Ele disse para mim, vamos lá, vamos conversar. Saímos para uma pizza, eu falei, deixa eu explicar uma coisa para você, perda de salvação. Se você é assembleiano, você perde a salvação. Se você é batista, você não perde a salvação. Se você é presbiteriano, você nem perde e nem deixa de perder. Você não ganha, porque você foi escolhido, você ganhou e acabou. Você não pode escolher. Então, o que me interessa se eu perco ou não perco? Me interessa o seguinte: se eu viver com Cristo hoje e permanecer com Cristo hoje, todos os dias da minha vida, eu estou salvo. Se eu confessar Jesus como meu Salvador e permanecer com Ele, eu não preciso me preocupar se eu perco ou não perco. Se você está em Cristo, está preocupado, vai perder a salvação? Não, quem está em Cristo não perde. Então não se preocupa com isso, perder ou não perder. Se preocupa em viver com Cristo todos os dias da sua vida. Ele olhou para mim, nunca tinha pensado nisso. Então perceberam que a doutrina, a gente fica elucubrando umas coisas, e aí você busca texto, perde salvação, não perde salvação. Aí você faz uma classe para estudar sobre perda de salvação. Aí você vai ler livros e traz um teólogo para explicar para a igreja a perda de salvação. Você só esquece de uma coisa: se você anda com Cristo, você não precisa se preocupar com isso. Então, se você está em Cristo, Ele vai nos levar para o lugar certo e vai nos dar a doutrina certa e vai colocar na nossa vida coisas que combinam com Ele. Amém, irmãos? Quem é a nossa doutrina? Nossa doutrina é Jesus. Para todos os assuntos. Jesus tem resposta para todos os assuntos. Eu tenho usado hoje um filtro. Se combina com Jesus, combina comigo. Se não combina com Jesus, não combina comigo. Pastor, isso aqui, o que o senhor acha? O que o senhor acha sobre isso? Combina com Jesus, combina com você. Não combina com Jesus, não combina com você. Pastor, na minha relação, no casamento, o que o senhor acha disso? Combina com Jesus, combina com o seu casamento. Na liderança da igreja, combina com Jesus, combina com a liderança da igreja. Se não combinaste com Jesus, não combina com liderança de igreja nenhuma. Na vida pastoral, combina com Jesus, combina conosco. Se não combinar, percebe que é muito mais simples e a gente não precisa gastar a nossa energia. Ah, pastor, então você é contra estudar sobre a doutrina? Não, a gente precisa entender a doutrina do Espírito Santo. A gente, como crente, precisa entender o que a Bíblia está dizendo para nós, quais são os parâmetros. Mas nós precisamos entender isso e isso revelar Jesus no nosso dia a dia. Terceira característica, a eclesiologia, o nosso jeito de ser igreja. Olha o que Paulo diz aos Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, cresçam. O que uma igreja tem que fazer? Como é que a gente tem que viver a igreja? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, e na medida em que cada parte realize sua função. O que ele estava dizendo aqui? Como é que a eclesiologia de uma igreja deve ser? Olha, vocês se juntam, cada um na sua parte, cumprindo a sua função, Cristo é o cabeça, trabalhem em paz e relaxa que Ele vai fazer. Eu cresci na igreja tradicional, e como é que era a eclesiologia de uma igreja tradicional? Seja ela batista ou presbiteriana, uma igreja focada no sistema. Normalmente você tem um grupo aqui em cima. Se você é presbiteriano, você tem um conselho, um presbitério aqui. Se você é batista, você tem a diretoria da igreja ou um corpo diaconal. Eu sei que aqui é batista, mas tem presbitério. Então, normalmente, a igreja tinha lá um corpo diaconal, aí depois ele tem um pastor aqui no meio, aí depois ele tem um grupo que trabalha na igreja, depois ele tem a igreja. Era assim, mais ou menos. Então, o pastor, ele fica aqui. Se ele desagradar o corpo diaconal, os caras mandam ele embora, infernizam a vida dele. Se ele desagrada quem trabalha, a igreja para. Então o pastor, ele fica com problema de estômago. Quando tem reunião, ele toma omeprazol, depois não resolve, ele muda para pantoprazol. Ele aumenta 40 miligramas. Aí ele começa a ter essas neuras. Aí, a hora que ele está de bem lá com o corpo diaconal,
O pessoal aqui embaixo olha e fala assim, tá vendo esses poderosos aí, a gente aqui embaixo, eles lá em cima. Fica aquela coisa, o alto clero e o baixo clero, já viram isso em algum lugar? Aí começa aquela disputa. E o povo está aqui, ele vem no culto, o povo está preocupado em pagar suas contas, cuidar dos seus filhos, está nem aí com isso aqui. Isso não é uma igreja que Jesus está dominando. Como é que é uma igreja de Jesus? A ação é horizontal. Cada um sabe o que tem que fazer. Cada um faz a sua parte e coloca aquilo na mão de Deus. A ação é do Espírito. Eu tenho dito na nossa comunidade, o nosso jeito de ser igreja, nós temos um papel. Qual é o nosso papel em uma igreja? O nosso papel é não atrapalhar Deus, porque Ele vai fazer a igreja funcionar. Amém, irmãos? A igreja funciona. Aliás, a igreja só funciona porque é de Jesus. Então a eclesiologia é uma ação horizontal, orientada pelo Espírito Santo, seguindo a voz de Jesus, sem mecanismos de controle ou manipulação. Nós cremos nos dons e cremos que Deus usa todas as partes da nossa vida para abençoar a igreja. Ele usa tudo que Ele nos dá, os dons, os talentos, para abençoar a igreja. E o Espírito vai se movendo e a coisa vai acontecendo. Então não se preocupe, não alimente uma pirâmide, mas um grupo horizontal. Essa é a eclesiologia de uma igreja. Deus quer o celebrando, olha, faça o possível, reúna o grupo, tenta. Se Ele quiser, vai rolar o celebrando. Se Ele não quiser, não vai rolar. Na hora certa vai rolar. Hoje a gente tem um celebrando forte lá na igreja. Mas eu já tinha experiência de celebrando em São José, tinha experiência de celebrando em Morumbi. Fui começar um celebrando em Alphaville. Comecei, primeiro ano, o grupo veio, fizemos tudo bonitinho. 8 mensagens, sabe aquela coisa? Começamos, grupo lá, o pessoal veio, não ficou. Celebrando afundou no primeiro ano. Joia, vamos começar de novo no segundo ano. Começamos de novo no segundo ano. Afundou outra vez. Eu descobri que aquela igreja não estava preparada para receber um celebrando. Ela não tinha um espírito de aceitação, faltava graça na nossa igreja. Falei, então precisamos trabalhar a cabeça do pessoal para entender a graça, para aceitar a recuperação, para aceitar as pessoas. E essa história do amor precisa aumentar entre nós. Trabalhamos 1 ano nisso. Terças terapêuticas, palestras, conversas, ensino. Começamos celebrando no 4º ano. Funcionou. Aí funciona bem. Aí depois ele dá de novo, porque o cara começa celebrando, a hora que chega no inventário ele fala assim, sarei. Aí ele vai embora. Porque ele não quer se expor numa igreja. Aí ele fala, tudo bem, deixa o cara ir embora na hora certa. No movimento do Espírito ele vai voltar. A gente não precisa se preocupar. Percebe isso, que a coisa vai acontecendo? Com as crianças, com os jovens, a gente se atrapalha quando a gente se põe no lugar de Jesus. E a eclesiologia de uma igreja, ele vai dizer como devemos funcionar. A questão da liderança numa igreja. É muito simples a liderança numa igreja de Jesus. E o maior exemplo, eu costumo dizer, o pessoal, o que eu preciso fazer para ser líder aqui? Aqui só tem uma coisa. Para você ser líder, você precisa de uma bacia e uma toalha. Por quê? O texto de Jesus, o que Jesus disse sobre liderança? O capítulo de João 13. Pois bem, se eu sendo Deus, Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também podem e devem lavar os pés uns dos outros. Então, o que significa ser líder numa igreja? Líder é aquele cara que pegou a sua bacia, a sua toalha e foi lavar o pé do outro. A gente tem uma definição, líder é o primeiro que ama. Por que o marido é o líder da família? Porque ele é o primeiro que tem que amar a esposa. Não é a esposa amar os vossos maridos, é marido, amai as vossas mulheres. Então ele lidera amando. Quem é o líder numa igreja? Líder é o primeiro que ama. Por que o pastor é um líder na igreja? Porque ele tem que ser o primeiro que ama. E aí ele ama, exerce, pega a sua bacia e sua toalha e vai lavar o pé de alguém. Então, numa igreja de Jesus, irmãos, não tem cargos, não tem disputas, não tem poder. Você não fica ofendido quando você não faz um solo na cantata. Você não fica ofendido quando o pastor esquece o seu nome. Você não fica ofendido quando você deu uma oferta grande e ninguém escreveu para você levantando a sua bola. Você não fica ofendido.
Você não fica ofendido quando alguém pede para você ajudar no estacionamento da igreja. E nem você se sente inferiorizado porque está no estacionamento da igreja. Nem você se sente superior porque você faz parte do grupo que lidera a igreja. Porque liderar uma igreja de Jesus é pegar a bacia, a toalha e qualquer serviço está bom. As pessoas chegam na nossa igreja e perguntam para nós: como é que a gente faz para ser pastor aqui? Eu falo assim: olha, vai ter que pagar bem caro. Que pastor aqui é uma posição, Fernando, olha, você vai ter que pagar caro. Na verdade já foi pago. Você só precisa fazer uma coisa agora, porque o preço foi pago. Você não podia pagar, então o sangue de Cristo pagou por você. Agora você precisa pegar uma bacia e uma toalha. Não tem uma posição, não tem nenhum cargo na igreja. A gente tem funções. Mas você pega a sua bacia e sua toalha e vai servir. Então, bacia e toalha, bacia e toalha, bacia e toalha. Teve um moço que voltou para a igreja. Aí um dia ele voltou num musical de Natal, aquele apelo que a gente faz, reconciliação e tal. O cara voltou para a igreja. Em janeiro eu saí de férias. Quando eu voltei de férias, eu vi esse cara com um colete daqueles de estacionamento amarelo. Aquele sol de rachado no final de janeiro. E o cara lá no sol, manobrando o carro. Pastor, eu peguei minha bacia e minha toalha. Estou aqui me divertindo. Amém, irmãos? Bacia e toalha. Então, se você quer transformar essa cidade, vamos falar sério, gente. Não é só vir para o congresso. É pegar a sua bacia e sua toalha nessa igreja. Você já pegou a sua bacia e sua toalha aqui? Espero que já. Porque se não pegou a bacia e a toalha, não adianta, você vai dar tanto trabalho para o André. Você vai dar tanto trabalho para os pastores da igreja, você vai dar trabalho para a liderança da igreja e não vai resolver nada. Você vai fazer transformar 1, 2, o transformar vai estar na 30º transformar e você dando peti na igreja. Porque se não pegar a sua bacia e toalha, quem não está disposto a lavar o pé de uma pessoa não vai servir na igreja. E eu gosto de falar do estacionamento, porque o pessoal pensa que estacionamento é aquele pessoal que não serve para nada e manda no estacionamento, né? Tem um sujeito na igreja, eu já convidei ele, nós temos um grupo parecido com o presbitério, que é uma governança na igreja. E eu gosto da governança de pensar o futuro, a estratégia e tal e tal. Eu já convidei esse irmão umas 2, 3 vezes, ele é um cara cabeça, ele pode ter uma boa formação, ele pode ajudar muita gente na governança da igreja. Ele fala assim: Sidney, ele é vice-presidente de uma indústria multinacional brasileira, cara, eu gosto do estacionamento. Então esse cara pega de domingo a Mercedes dele, para bem longe, para dar vaga para os outros, tira o colete dele, vem de bermuda e camiseta, põe aquele colete amarelo, fluorescente, e vai manobrar carro. Uma vez por mês, ele fala, eu dedico todos os períodos. Significa chegar às 8 da manhã, embora 1, chegar às 5, embora às 10, manobrando carro. Essa é a minha bacia e minha toalha nessa igreja, ele disse. Amém, irmãos? Está preparado? Já pegou a sua bacia e sua toalha? Jesus mandou a gente fazer isso. A espiritualidade. Como é que ele vai trabalhar com a gente na nossa espiritualidade? A espiritualidade, eu gosto de pensar no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. Mas tem um texto também, está aí na tela para vocês, o texto de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Às vezes a gente vai medir a espiritualidade de uma pessoa pelo que ela faz na igreja. Então, se a pessoa vem de manhã, no domingo, vem à noite, vem no culto de quarta-feira, vem na oração, vai num pequeno grupo, está servindo, essa pessoa espiritual. Se essa pessoa falta de manhã, você já fala assim, não é tão espiritual. Eu estava num congresso, uma pessoa me perguntou assim, então, na nossa igreja, quem não vem na IBD não toca à noite. E se a pessoa trabalhou demais e tal, e ela não conseguiu aquele dia? Não.
Temos que medir a espiritualidade. Na verdade, você está medindo a espiritualidade da pessoa pelo que ela faz. E a nossa espiritualidade é Jesus, Ele está com a gente. Ele está em nós, Ele vai nos mover, Ele vai inspirar, Ele vai dirigir. Vocês acreditam nisso? Se você alimentar a sua mente, o seu coração com as palavras de Jesus, e você estiver com a sua alma cheia de Jesus, Ele vai deixar você em paz, satisfeito, e você vai viver a sua espiritualidade. Nós não dependemos do que fazemos. Nós não dependemos de um líder. O pastor disse, agora a minha espiritualidade melhora. Pastor, deixa eu tocar no Senhor para ganhar unção. E tem gente que vende unção, né? Nós só precisamos de Jesus, Ele é a nossa fonte de espiritualidade. A espiritualidade de uma igreja de Jesus, ela é centrada em Jesus, ela crê que Ele é suficiente, que já nos deu tudo o que precisamos para vivermos pessoalmente e comunitariamente. Eu estou terminando, falando de daqui a pouco, eu chego lá, recuperação. Como é que é a recuperação numa igreja centrada em Jesus? Aqui na igreja que eu cresci, focada num sistema, quando uma pessoa pisava na bola, sabe o que a pessoa fazia? Exclui. Quantos batistas excluídos? Tem 1 milhão de batistas no Brasil, tem 1 milhão de batistas excluídos. Nessa igreja aqui, focada num líder, você tem um problema, daí fala o seguinte, sobe o monte e desce o monte. Quanta gente subir no monte e descer no monte? Vai orar de noite, que de noite é mais poderoso. Daí não deu certo. Aí então você vai fazer uma campanha de 7 dias. Aí você faz campanha de 7 dias. Não, é porque você está com a fé fraca, faz de 7 semanas. Aí 40 dias. Não, então vamos fazer na campanha, vamos fazer um jejum. Aí você faz um jejum, começa com 7, jejum com 21. Aí você já faz o jejum e não deu certo. Então faz jejum agora de chocolate. E a moda agora é jejum de WhatsApp. Aí você faz tudo o que o cara mandou e você continua ainda com aquela compulsão que você tem, que você não sabe de onde ela vem. Você continua ainda com a sua autoestima completamente destruída. Você já fez tudo que os caras mandaram, mas a sua autoestima não se recuperou. A gente precisa entender uma coisa na igreja de Jesus. Primeira coisa, todos nós somos doentes. Amém? Eu afirmo sem medo de errar, não conheço vocês todos, mas eu afirmo sem medo de errar. Todas as pessoas que estão nesse auditório, a começar por mim, nós temos áreas da nossa vida que precisam de recuperação. Nós temos ainda os nossos segredos, as nossas áreas que ainda não foram tocadas pela graça de Jesus. Então nós precisamos de recuperação. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então a gente tem um problema. A gente tem uma doença, a gente tem o pecado que se manifesta de diferentes maneiras na nossa vida. Por meio de um homem entrou o pecado, por meio de outro homem entrou a cura. Nós somos doentes, o nosso remédio é Jesus. Então sair de onde estamos e deixar que a graça de Jesus nos toque, isso é a cura. Agora, sair de onde estamos e chegar lá, isso é um processo. Aqui temos um processo. Aí que entra o celebrando. Primeiro, somos todos doentes. Segundo, reconhecemos que não podemos, mas Deus pode. Faço o meu inventário, perdoo, reparo, ajusto, tal. 12º passo, vou repartir isso que eu estou recebendo. Isso é recuperação. Então, uma igreja de Jesus, gente, ela tem um ambiente de aceitação tremendo. Porque ela enxerga que a gente precisa dar a mão. Não existimos para julgar, existimos para amar. E como é que a gente ama? Dando a mão para o outro e tirando ele do buraco. Porque todos nós estamos no erro, todos os dias. E o nosso esforço é para sair do erro. Ah, pastor, mas eu já tenho 25 anos de igreja. Talvez esse seja o seu maior erro, pensar que isso vai te dar uma imunidade. Então, recuperação, tem um compromisso. A multidão ficavam sabendo de Jesus e o seguiram. O que Jesus fez? Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. E conhecereis a verdade, conhecerão a verdade vos libertará. Então, gente, eu estou sonhando com mais igrejas que sejam como essa. Aqui eu sei que é um ponto de recuperação. A minha oração é que o Celebrando a Recuperação cresça cada vez mais nessa cidade, nessa igreja. Amém, irmãos?
Que vocês se tornem um polo, todo mundo que precisar, que estiver perto de vocês, consiga chegar aqui. Que vocês acolham e levem essas pessoas para Jesus. Porque é tão bonito ver uma pessoa ser liberta e transformada. É tão bonito ver um adolescente aprender a lidar com as emoções dele. E não precisar se cortar para resolver as suas dores. Ele sabe que Jesus já morreu por ele, que vai ouvi-lo, que vai ter um relacionamento com ele e vai libertá-lo. É tão bonito você ver um homem ter a sua autoestima recuperada e se libertar da sua dependência química. Quando ele se liberta, a sua mulher, que é a codependente dele, também se liberta. E aquela família que era toda bagunçada, começa a funcionar. A gente precisa deixar de lado as famílias perfeitas. Deixar de lado não as famílias perfeitas, mas o conceito de família perfeita. Não existe família perfeita. Existe família que funciona. Família que funciona é uma família que o amor não para. Aí sim, beleza. Então, igrejas de Jesus, trabalhando para que as famílias possam funcionar e o amor flua entre as pessoas da família e as dificuldades vão sendo superadas e o pecado derrotado e o perdão liberado e gente sendo curada. Amém, irmãos? Recuperação. É dessas igrejas que está precisando. Essas igrejas que vão transformar o mundo. Não é aquela igreja que condena e que dá uma sentença, porque condenados já estamos. Nós já estamos. Se não fizermos o que Jesus, se não vivemos com Jesus, estamos condenados. Como é que é a ação dessa igreja? A ação é profunda. Eu costumo dizer nós temos um jeito de ser profundo, leve e funcional. Uma igreja ela vai ser operante, mas ela não vai virar uma igreja ativista. O que é uma igreja operante? Ela é uma igreja que tem uma teoria e coloca em prática. É difícil as coisas funcionarem em igreja. Mas a igreja de Jesus, as coisas precisam funcionar. Amém, irmãos? Se alguém está feliz, nós estamos felizes. Se alguém está chorando, a gente chora junto. Ao mesmo tempo que a gente tem a profundidade do conhecimento de Deus, profundidade de relacionamentos, ao mesmo tempo que a gente tem a leveza das estruturas, nós temos a funcionalidade. Eu me lembro de uma igreja, naquela época da tragédia lá há uns anos atrás, quando caiu aquela tromba d'água na serra do Rio de Janeiro. O negócio caiu no começo de janeiro. Eu sei que algumas igrejas se mobilizaram rapidinho, tinha muita comida lá. Comida, roupa, gente, a gente se envolveu naquele projeto. O negócio aconteceu no começo de janeiro. Lá perto do mês de maio, um amigo meu de uma igreja me escreveu assim: então, você podia indicar para a gente alguma organização que a gente está pensando em se envolver na tragédia lá da Serra do Rio de Janeiro? Perto de maio. Maio, você está pensando em se envolver? Quem tinha que morrer já morreu. Quem tinha que fugir já fugiu. Quem estava com fome já morreu de fome. Então a igreja precisa agir, gente. Agir descomplicadamente. Agir com leveza. Precisa funcionar. Eu vou dizer para vocês, eu cansei uma época de igreja. Uma das coisas que me cansou na igreja é que parecia que era o lugar dos incompetentes. Uma vez um amigo meu me falou: Sidney, eu tenho uma tese. Eu falei, fala. Ele falando sobre a gente, pastor. As pessoas ótimas montaram os seus negócios. As pessoas muito boas foram trabalhar nos executivos das empresas. As pessoas regulares trabalham no governo. E as incompetentes estão dentro da igreja. Viraram pastores. Eu disse, nós vamos mudar esse negócio. Igreja não é lugar de gente incompetente. Igreja é lugar de gente que trabalha com seriedade. Amém, irmãos? E pastor precisa trabalhar. Quem trabalha na igreja não é por falta de opção. Queria ser médico, fiz 10 anos de cursinho, não passei, virei pastor. Não é isso. Deus nos chamou, temos uma responsabilidade e a igreja leva com seriedade. Eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso nessa cidade, é isso mesmo. Cada vez mais. Cada vez mais. Quando você receber um talento, não enterre esse talento. Deus tem dado muito para essa igreja. Vocês receberam 2, multiplica 2. Receber 5, multiplica 5.
Nós temos pensado nisso lá. Não queremos enterrar nenhum talento. Igreja não enterra talento. Igreja põe à disposição, trabalha e deixa que Deus multiplica. Amém? Por último, para encerrar, uma igreja de Jesus, uma igreja focada em Jesus, ela tem uma relação saudável com o dinheiro. O pastor hoje cedo falou sobre dízimo. Eu gostei daquela história da pizzaria. Eu vou levar para contar na minha igreja. O crente que foge antes da conta, o que paga os centavos, e aquele que é o irmão, que paga tudo, né? Quando Jesus está liderando uma igreja, você quer ver um sinal disso? A relação com o dinheiro da igreja muda. Porque a igreja não vê dinheiro como sendo dela. A igreja não vê o dinheiro como sendo a fonte decisiva, a fonte da decisão. A igreja entende que o seguinte, a obra, ela fala como Hudson Taylor, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber recurso de Deus. Então a igreja não está preocupada com dinheiro. Sabe com o que ela está preocupada? Em fazer a vontade de Deus. Então vem um projeto para essa igreja, vem um desafio novo para essa igreja. Aí você fala assim, não, pensando no dinheiro é não. Mas a pergunta não é pensar no dinheiro, é assim, Deus, o Senhor quer? Porque se Deus quer, Ele vai pagar a conta. Amém? Aí na sua vida a mesma coisa. Eu não consigo, eu não posso, para mim não dá. Se Deus te dá uma oportunidade de servir, é porque Ele vai pagar a conta, Ele vai te dar o dinheiro para pagar a conta. Quando Deus te abençoa, Deus deu para você uma casa maior. Sabe por que Ele está te dando uma casa maior? Porque Ele quer que você ponha mais gente na sua casa. Deus te deu um carro melhor, é porque Ele quer que você transporte mais pessoas. Tem gente servindo, tem gente que coloca lá, propriedade de Jesus, mas você pede carona, o cara não dá. O que você é para Jesus. O que você tem é para Jesus. Uma igreja focada em Jesus, ela não se preocupa em ter ou não ter, ela se preocupa em ser generoso. Então, generosidade. Você é generoso? Ou você dá nos 23 centavos da pizza? Então, generosidade. Não nos preocupamos se temos ou não dinheiro para um projeto. Nós nos preocupamos se Deus quer aquele projeto. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação e graças a Deus. Então percebe, gente, para Deus usar a gente para transformar, Ele vai limpar a igreja. Ele vai pegar uma coisa tão complicada assim e vai simplificar. Então nós precisamos de igrejas descomplicadas, de igrejas simples, de igrejas normais, de igrejas que falem de Jesus, de pastores que preguem sobre Jesus, de crentes que confiem em Jesus, de pessoas devotas a Jesus, de crentes que submetem as suas dores a Jesus, e de pessoas que consagrem o que têm, o que são para Jesus, e deixa que Ele multiplique. Deus está pronto para multiplicar tudo aquilo que você está pronto para repartir. Você acredita nisso? Tudo que você estiver pronto para repartir, Deus vai multiplicar. E é assim que Ele age, é assim que Ele trabalha conosco. Tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Se colocado na mão dEle, Ele vai multiplicar. Minha palavra para vocês nessa noite é que vocês sejam uma igreja normal. Que vocês cada vez mais, André, vocês sejam uma igreja normal. Que cada vez mais o seu ministério, Renan, com os estudantes, seja o mais simples e direto possível. Que cada vez mais as músicas que vocês cantarem aqui apontem para um lugar só. Eu falei sobre isso hoje com a equipe de adoração. Equipe de adoração que contagia é aquela adoração que Jesus é o centro. Porque se essa igreja só falar de Jesus, está resolvido. Vocês não precisam de mais nada. Essa igreja já tem sido uma bênção aqui. Você quer ver essa igreja continuar se expandindo? Continuem focados em Jesus. Deixa Ele agir. Ele é o Senhor da obra, Ele é o dono da igreja e Ele vai fazer. Coloque sua vida na mão de Jesus e deixa que o resto Ele faz. É tão simples, mas é só isso, Sidney, é só isso. É só isso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Temos experimentado isso e não aceitaria hoje nenhuma proposta diferente disso para a minha vida, para o ministério, porque eu creio que Jesus é suficiente e nós vamos levantar e proclamar o nome de Jesus e Ele vai transformar a cidade, Ele vai transformar a sua vida, a cidade e o mundo. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Queria que a gente orasse. Primeiro você orasse por você.
Talvez a sua mente precisa descomplicar um pouco. É muito mais simples do que a gente imagina. Eu não estou tentando reduzir tudo que você faz. Eu não estou minimizando a sua capacidade de estudar, de pensar. Não, eu estou dizendo que tudo que você pensa, estuda, faz, precisa ser direcionado para um só lugar. Então, simplificar a sua vida, seu pensamento. Talvez você é líder de um ministério aqui na igreja. Talvez você vá repensar e simplificar o seu ministério. Talvez você tenha feito um excelente ministério, mas você não está sendo tão generoso quanto você deveria ser. Você está pensando muito em você ainda, no seu conforto, na sua estabilidade. Você está confortável aqui, porque está dando tudo certo. Mas Deus não chamou a gente para ficar nesse conforto. O desconforto para nós é muito bom, porque tem gente precisando do conforto de Cristo. E talvez Ele vá nos tirar desse conforto para que o conforto possa ser ampliado. Então, ore a Jesus pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua família. Consagre ao Senhor nessa noite as suas finanças, os seus sonhos. Consagre ao Senhor os seus bens. Consagre ao Senhor as suas expectativas. Coloque nele as suas expectativas. E peça para que Jesus transforme você. Porque se Ele transformar você, Ele vai te usar para transformar a vida, o mundo de muitas pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem sempre nos chamado para perto de si. E nós queremos andar com o Senhor, queremos viver para a Tua glória, queremos fazer o que o Senhor quer, queremos trabalhar para o Senhor. O Senhor é o dono desta igreja, da seara, das nossas vidas, é o Senhor quem nos chamou, e que a cada dia os nossos olhos brilhem pelo Senhor, e que a gente possa viver para a Tua glória. Eu quero pedir que o Senhor tire de nós o que tem nos atrapalhado e dê-nos cada vez mais do amor do Senhor e da Tua graça, para que a gente possa avançar naquilo que estamos fazendo, invadirmos o reino das trevas, saquearmos o inferno e anunciarmos a luz de Cristo para todas as nações. Transforma-nos para que o Senhor possa nos transformar. Essa é a nossa oração. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém.